Olá, bom dia a todos. Meu nome é Diego Nato e hoje eu vou apresentar o meu trabalho cujo título é Utilizando trapézios isósceles para medir a excentricidade da órbita de planetas. Então, mão na massa. Pois bem, lá no século XVI, existia um carinha chamado Tycho Brahe. E esse cara, ele fazia observações acerca do movimento de planetas, beleza? E esses dados observacionais obtidos por Brahe, eles foram utilizados por Johannes Kepler para a formulação das três leis de Kepler, que explicam o funcionamento do movimento, de planetas, beleza? E a primeira lei de Kepler, ela vai dizer que a excentricidade, ela vai dizer que a órbita dos planetas, ela é uma órbita elíptica, beleza? E se ela é uma órbita elíptica, então ela possui uma excentricidade, beleza? E a excentricidade, ela basicamente vai dizer o quão achatado essa forma geométrica, a elipse, beleza? Ele vai dizer o quão achatado é a elipse. Entretanto, nesse trabalho é proposto uma outra forma de calcular a excentricidade dessa forma geométrica, que é a elipse, para cálculos astronômicos, beleza? Então, para formular essa nova forma de calcular a excentricidade através de trapézios isósceles, bora seguir o seguinte raciocínio. Pois bem, aqui eu tenho uma representação gráfica de um sistema planeta-estrela, beleza? No caso, Terra e Sol. E a gente tem duas distâncias importantes para compreender o movimento da Terra ao redor do Sol, que é a distância do periélio e a distância do afélio. RP é a distância do periélio e RA é a distância do afélio. Beleza? Utilizando a distância do periélio e a distância do afélio, a gente então vai plotar aqui dois quadrados. Um quadrado que possui como lados a distância do afélio e um outro quadrado que possui como lados a distância do periélio. Beleza? Utilizando esses quadrados, a gente obtém então o tal trapézio isósceles, aonde os lados desse trapézio isósceles eles vão ser obtidos através do teorema de Pitágoras, cujo valor desse lado ele vai ser raiz de r ao quadrado mais rp ao quadrado. Utilizando esses trapézios isósceles, a gente pode concluir algumas coisas. A primeira coisa é que o Sol, que é a massa atratora do sistema estrela-planeta, de um dos sistemas sistema-planeta, ele vai estar posicionado no centro de massa e no centro de gravidade desse trapézio isósceles. E para medir a localização do centro de massa e do centro de gravidade desse trapézio isósceles, a gente utiliza a seguinte equação. Y é igual a raiz de 2 dividido por 6, abre parênteses, RA mais 2 vezes RP. Beleza? A segunda coisa que podemos concluir através desse trapézio isósceles que acabamos de construir é o cálculo da excentricidade da órbita desse planeta em relação à massa atratora, que no caso é o Sol. Beleza? Então, fazendo alguns ajustes algébricos, ajustes não, fazendo algumas contas algébricas, a gente obtém esse ângulo θ, e utilizando esse ângulo θ, a gente vai calcular o cosseno desse ângulo θ. O cosseno desse ângulo θ vai ser igual a raiz de 2 dividido por 2, abre parênteses RA menos RP, dividido por raiz de RA ao quadrado mais RP ao quadrado. Mas o que seria esse cosseno desse ângulo θ? O cosseno desse ângulo θ, ele vai ser um cálculo muito, mas muito aproximado da excentricidade da órbita desse planeta. Beleza? E utilizando essa equação com os dados da distância do afélio, do periélio, de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, a gente obtém esses valores aqui utilizando essa fórmula aqui do cosseno de θ. Beleza? Ok. A gente pode perceber que quanto maior for a distância do planeta em relação ao Sol, que é a massa atratora do sistema, a gente pode perceber que a precisão desse cálculo do cosseno de θ, ela vai diminuindo consideravelmente. Observando, por exemplo, os dados aqui de Netuno. A excentricidade da literatura diz que a excentricidade de Netuno em relação ao Sol é de 0,0086.
Só que a excentricidade que a gente obtém utilizando o quociente de θ do trapézio isósceles vai ser 0,0045. Mas, quando a gente observa, por exemplo, a excentricidade do planeta Terra, a gente obtém um valor muito, mas muito próximo, beleza? Comparando a excentricidade da literatura com a excentricidade obtida na fórmula do cosseno de θ, beleza? Ou seja, quanto maior for a distância, menor vai ser a precisão do cálculo da excentricidade através do trapézio isósceles. Ainda assim, a precisão do cosseno de θ do trapézio isósceles vai ser muito boa para fazer esse tipo de cálculo de excentricidade. Além disso, utilizando esse trapézio isósceles, a gente pode observar como que ocorre a segunda lei de Kepler, beleza? Bom, aqui a gente tem o trapézio isósceles e a gente tem esse ângulo θ que a gente vai utilizar para calcular a excentricidade, e além disso nós temos esse ângulo φ, que é um ângulo realizado pela base menor, beleza? Da base menor do trapézio isósceles. E comparando esse ângulo φ com o ângulo θ, a gente obtém que o ângulo φ ele sempre vai ser maior ou igual ao ângulo θ. Beleza? E esse ângulo φ, ele é o ângulo da translação do periélio e o ângulo θ é o ângulo da translação no afélio. Beleza? Bom, sabendo que φ ele é maior do que θ, então a gente pode concluir que a área varrida no periélio ela vai ser maior do que a área varrida no afélio. Beleza? Por quê? Porque φ ele é maior do que θ. Então, esse trapézio isósceles ele também pode justificar por que ocorre a segunda lei de Kepler. Além disso, bora considerar a seguinte situação, aonde esse ângulo φ ele vai ser igual ao ângulo θ. Bom, esse tipo de situação, ele normalmente acontece quando a gente analisa o movimento de satélites ao redor dos planetas. Por quê? O movimento de satélites ao redor dos planetas, normalmente, ele é um movimento circular. Ele é uma trajetória circular. E devido a ele ser uma trajetória circular, as áreas varridas em qualquer ponto dessa trajetória circular vão ser iguais, beleza? E como o φ ele é igual e como o ângulo φ ele é igual ao ângulo θ, a área varrida no periélio ela vai ser igual à área varrida no afélio. Portanto, a gente pode também utilizar esse trapézio isósceles para poder tirar algumas conclusões acerca do movimento de planetas ao redor quer dizer, o movimento de satélites ao redor de planetas. Beleza? Aqui estão as referências que eu utilizei para desenvolver essa apresentação, para desenvolver esse trabalho. Bom dia a todos e quaisquer perguntas eu estou aqui no chat para respondê-las. Então, bom dia.